Vamos ouvir o presidente e o novo velho técnico do Corinthians, Fábio Carille. André Sanches. Traz coisas para frente e para trás que a gente tem que andar. Ele está aqui, estamos abertos às perguntas aí. Não sei se ele quer falar alguma coisa antes. Não, vamos para as perguntas. Ao vivo. Bom, feliz ano novo, presidente. Igualmente, Carille, bom revê-lo. Não estava lá na sua chegada no aeroporto. Queria que você falasse um pouquinho, Fábio, sobre a sua volta num outro status, né? Eu acho que, pelo que a gente já observou da torcida, assim, você vem mais do que como um bom treinador, como um técnico capaz, você está voltando como um símbolo ainda de uma última imagem de um Corinthians vitorioso, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa de ser ainda aquela imagem do Corinthians vitorioso, recuperar aquele trabalho que você deixou há poucos meses atrás, por favor. Boa tarde, Ortega. Boa tarde a todos. Feliz 2019 para todos vocês. Eu confesso que essa expectativa de todos eu acho melhor do que aquela no começo de 17, onde eu já falei algumas vezes que eu não podia perder nenhum par ou ímpar. E agora eu acredito que todos podem ter um pouquinho mais de paciência por tudo o que aconteceu. Então a gente pode ganhar um tempo maior sobre isso. As expectativas são as melhores possíveis. Muito feliz, reencontro com todos aqui no CT, funcionários. Foi um momento muito legal, parecido com o momento do dia que eu saí. Isso me dá mais forças ainda para a gente fazer um grande ano. Fábio, tudo bem? Bem-vindo de volta aí, presidente, também. Eu queria que você falasse um pouquinho taticamente, assim, o que você está pensando para o ano. Você, em 2017, jogava no 4-2-3-1, tentou iniciar 18 no 4-1-4-1, a coisa não andou muito, e aí tirou lá da cartola o 4-2-4. Como que você volta com a sua cabeça em relação a essa sua parte técnica aí, principalmente agora que a tendência amanhã, dando certo o Bozelli, um cara, um 9, fazedor de gols, o que você está pensando? Boa tarde, Vessone. Ainda não discutimos bem pouco sobre isso, até mesmo para esperar a formação do elenco mesmo. Eu quero conhecer melhor esses jogadores que eu não tive a oportunidade de trabalhar, né? Arauz, que fez para mim bons jogos, até ser expulso contra o São Paulo, contra a Chapecoense eu gostei, achar realmente qual é a função dele. Sérgio Dias, que eu já acompanhei desde a época que ele jogava no Paraguai, quando a gente jogou contra. Então, primeiro, o quanto antes, já pedi aqui para o Cifute trazer todas as imagens, tudo que for possível, para que a gente tenha um entendimento o quanto antes de qual que é a melhor forma de todos esses jogadores jogarem, para a gente aí sim começar a pensar na forma de jogar. Acho que tudo é um processo, né? Tá aberto. Marlon, que fez 3 bons jogos, né? A maioria eu conheço. André Luiz, que está chegando agora numa camisa grande, que fez um bom campeonato na Ponte Preta, Richard, enfim. Então, esses primeiros dias, hoje já vai ter um trabalho com bola, depois do trabalho do Valmir, vai ser mesmo para observação, para o quanto antes. Espero aí que segunda ou terça a gente já tenha uma ideia, e de todos, uma ideia sobre todos, e aí sim começar a pensar na forma de jogar. Carille, seja bem-vindo de volta. Boa tarde, presidente. Ô Carille, você falou ali de alguns reforços, André Luiz, o Richard, Ramiro, o Gustavo Silva, né, o Mosquito também, o Michel Macedo. Como é que você está vendo o elenco nesse primeiro contato, em termos de objetivos, chances? Você vê uma equipe forte para brigar por títulos, ainda precisa de mais algumas peças? E para o presidente Andrés, com relação à situação do Sornosa, que ele já chegou, já passou pelos exames médicos, mas ainda não foi anunciado oficialmente, o que o senhor pode passar para a gente sobre isso? E também com relação ao Mauro Bocelli, né, que é o argentino que está aí bem perto do Corinthians. Responder primeiro, que o do Fábio é mais demorado. O Sornosa está tudo acertado realmente. Ele deve estar assinando hoje, demorou um pouco a burocracia do Fluminense, mas deve assinar hoje, já oficializamos hoje. O Bozelli chega amanhã de manhã, vai fazer o exame médico, e assim que fizer o exame médico já assina o contrato também. Então, é isso que estamos já tudo pronto. Acho que eu vou vir com o mesmo discurso do começo de 17, do começo de 18, quando a gente perdeu alguns jogadores. Vamos passo a passo, dia a dia. Né? Que adianta a gente falar de título se ainda não temos um time? Né? Vamos devagarinho, do nosso jeito aqui, trabalhando bem forte, sério, deixar as coisas bem organizadas dentro de campo. Depois a gente vai, no decorrer dos jogos, dos dias, a gente vai começando a traçar nossos objetivos.
Carille, tudo bem? Eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho melhor o motivo da sua volta, né? O seu trabalho na Arábia Saudita vinha sendo muito elogiado, você tinha até a intenção de fazer uma carreira internacional um pouco mais longa. 6 meses depois, você está de volta ao Corinthians. O que motivou a sua volta, mesmo com o trabalho bom que você vinha fazendo na Arábia Saudita? Se você acha que as perguntas estavam longas, espera essa agora, vai ser um monte. Bom, realmente a gente estava vivendo muito bem no país, tá muito bem. Os sauditas nos receberam muito bem, o trabalho estava muito legal, deixamos a equipe lá em 4º lugar, na frente de 2 gigantes, que é o Al-Shabaab e o Ittihad. Né? Então, nossa equipe estava muito além das expectativas. Quero deixar bem claro aqui o esforço que o Andrés fez para a minha volta. Tá? Um esforço muito grande, conversamos bastante. Depois de um período ali que as coisas andaram, conversei bastante com o Andrés. E alguns fatores assim foram muito importantes. Primeiro delas, antes mesmo de falar com o meu empresário, o Paulo Pitombeira, e mesmo antes de falar do Andrés, que eles se encontraram em Londres e parece que marcaram um encontro em Londres, né? E não foi. Meu empresário também é um dos que cuida do Gabriel Jesus, e o Andrés estava lá com o Ronaldo, a campanha na Seleção Brasileira naquela semana. Então encontraram ali, que ali não aconteceu nada, né? Mas aí começaram a sair matérias de uma possível volta por causa do encontro dos dois lá. Certo, Andrés? Muito mais pessoas envolvidas nessa mesa, enfim, não rolou nada. Isso me chamou muito a atenção, a manifestação da torcida. Tinha uma pessoa que pediu para sair do clube, eu pedi para sair do Corinthians. Então eu não esperava, isso me assustou. No início, comecei a falar com o meu empresário, Paulo Pitombeira, sobre essa possibilidade. A princípio, eu me assustei com a manifestação da imprensa, da torcida e tudo mais. Depois de falar com o Paulo, comecei a falar muito com o Andrés, né? E volto a ressaltar, agradeço, presidente, o esforço que fez pela minha volta. E uma peça importante também nisso foi uma conversa que eu tive com o Ronaldo, que é uma pessoa que é meu amigo, que eu escuto demais. Aí sim comecei a pensar sim na possibilidade da volta. Então, foram esses 4 fatores: torcida, Paulo Pitombeira, Andrés Sanches e Ronaldo. Aqui, eu ia perguntar primeiramente para os dois sobre essa mudança, saída do Alessandro e a chegada do Sheik, do Wilson, mas chamou a atenção essa conversa que você teve com o Ronaldo, Carille. Você pode dar algum tipo de detalhe? Que argumento que ele utilizou para te convencer a voltar ao Corinthians? Não falo sobre isso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que expliquei os motivos para o ministro, que foi quem me contratou. E na mesma hora ele nem questionou e entendeu. E aí as coisas ficaram mais fáceis para a minha volta de lá. E aí, sobre a mudança, a saída do Alessandro, a chegada do Sheik, do Wilson, por que da mudança, presidente? Uma explicação não preciso dar. O Alessandro foi uma pessoa importantíssima aqui como jogador, foi tão importante como jogador como dirigente. Agora, está 12 anos no clube, precisa oxigenar para ele, oxigenar para nós, foi de comum acordo, não teve problema nenhum, não terá problema nenhum, está as portas abertas para ele no futuro, e ele tem que seguir a vida. Ele está hoje numa profissão que não é mais de jogador de futebol, e ele não pode ficar rotulado só do jogador, só dirigente do Corinthians. Então foi uma coisa que vai ser boa para ele, para nós talvez, o tempo vai dizer, o Wilson vai ficar no lugar dele, e o Sheik não é para trabalhar junto com o Wilson. O Sheik é uma coordenação junto aos atletas, não só do profissional Sub-23 e o Sub-20, mais diretamente ao Fábio, do que isso. É uma coisa nova que a gente vai tentar pôr aqui. Outros times dão outros nomes, nós vamos fazer isso. Eu acho que por tudo que ele passou de bom e de ruim na carreira dele, eu acho que ele é um cara importante hoje, que essa juventude que está vindo do futebol, que vocês sabem muito bem que mudou bastante. Os garotos hoje é diferente do que eram os meninos há 7, 8, 9 anos atrás. O jogador de futebol mudou muito. E o Sheik tem toda essa característica para isso. Carille, tudo bem? Carille, são 7 reforços, né? O Andrés acabou de confirmar o Sornosa e o Bocelli, que também Não confirmei o Bocelli. O Sornosa foi confirmado e o Bocelli... Bocelli tem exame médico e assinar. Isso, provavelmente. Vocês não sabem o que falta para assinar. Então, na teoria, são 7 reforços que você vai ter pela frente aí. E em 2017, quando você assumiu, você tinha muitos jogadores que todo mundo sabia que tinha um nível bom, mas que viviam um momento ruim. E agora são jogadores que são promessas que podem vingar, né? Mas é um perfil totalmente diferente.
qual o desafio você acha que é maior? O de 2017, com esses jogadores que viviam um momento, mas que tinham potencial, ou esse agora de 2019, que são promessas, né? A maior parte desses jogadores, dá para dizer que são promessas. Sabe que eu estou muito tranquilo para responder sobre isso. Eu acho que é muito parecido, né? Eu lembro tanto que o Jô era questionado por tudo que foi a carreira dele, do jeito que ele chegou. Enfim, eu sou uma pessoa que não desisto de ninguém, vocês sabem muito bem disso. Então todos vão trabalhar forte, vou deixar tudo muito bem determinado para que os jogadores possam cumprir com bola e sem bola, para que a gente possa ser forte. Então, respondendo a sua pergunta, eu estou achando que está muito parecido, pelo que eu já busquei, pelo que eu vi, e agora vai me confirmar no campo. Tenho certeza, sim, que vai ser um ótimo trabalho, né? Repetindo, está muito parecido para mim com o que foi no começo de 17. E deixar bem claro, vocês já viram o jogador contratado chegar, pôr a camisa do time e ir embora. Enquanto não assinar, é difícil. Então, está palavrado, ele vai fazer exame médico amanhã, mas aí vai ter até o final do dia para assinar e tudo pode acontecer. E ainda em cima disso, Andrés, então tem o Sornosa, né, que são os últimos detalhes, o Bocelli que tem uma possibilidade grande, são 7 reforços. A primeira pergunta, se você ainda pensa, né, você, o Carille, a comissão, o departamento de futebol, em mais nomes para trazer, para complementar esse elenco do Corinthians. E só uma pergunta também em relação à comissão técnica que chegou, né, o Mauri, ele não veio e chegou a ser dito que seria um atrito com você. De fato isso existiu, não existiu? Deixa eu falar, o Corinthians está sempre aberto a novas contratações. Tem jogador que nós podemos contratar, que o treinador quer, a diretoria do clube quer, e não é para o Corinthians, vamos emprestar para depois ver o que a gente faz. O Corinthians está sempre aberto a grandes contratações, nunca vai estar porteira fechada. Talvez nós vamos trabalhar menos a partir desse momento, porque praticamente 90% do que nós estávamos querendo já vieram. Então vamos talvez ter menos correria, mas estamos abertos sempre a novos jogadores. E eu nunca briguei com o Mauri. Tive algumas atitudes que nós tivemos... que eu não gostei, ele não gostou de algumas coisas, mas nunca tive nada contra ele. É um dos melhores profissionais que passou pelo Corinthians como preparador de goleiro. Só que, gente, a vida segue para todo mundo, não tem problema nenhum, não. Se amanhã ele tiver que voltar para o Brasil e ele não tiver emprego, o Corinthians está de porta aberta para o Corinthians para ele. Não tem problema nenhum, não. Eu nunca briguei com ele. Bem, boa tarde, Andrés, Fábio. Você usou uma frase que você usa bastante, que você não desiste de nenhum jogador, né? O Duílio falou agora que provavelmente, pelo menos por enquanto, não chega nenhum lateral esquerdo. Dá para ir com o Carlos, que é um garoto novo, e o Avelar, que está emprestado até junho, né? Teoricamente ainda está passando por uma fase de exame, porque o Corinthians ainda não comprou. E no ataque, Roger e Jonatas? Eu observei muito o Avelar antes de sair, era um jogador que estava no radar do clube, não meu, mas do clube sempre. Os primeiros jogos dele, para mim, foram muito bons. E caiu de acordo com a equipe, então acho que foi um conjunto, e muitas vezes isso caiu muito em cima... Caiu em cima de alguns jogadores sobre isso, ele, Douglas, que um jogador que se destacou muito no Fluminense. Eu lembro... o quanto que Balbuena foi questionado em 2016, né? E aquela dúvida de 17 virar o que virou e ser essa referência do Corinthians. Então, não desisto de nenhum jogador, está aberto sim, vamos trabalhar, deixar as coisas muito bem determinadas e ajustadas dentro de campo para que eles possam ter confiança para cumpri-los. Então, vai ser trabalho, vai ser dia a dia, vai ser com muita conversa, vai ser com vídeo e principalmente trabalho do campo para que todos tenham confiança para fazer o seu melhor. Carille, aqui, boa tarde. Eu queria que você falasse também sobre como que foi a sua conversa com a comissão técnica, né, já que retornam com você, se eles se espantaram também com essa rapidez desse retorno. E para você, qual que vai ser o maior desafio nessa volta para o Corinthians, pensando que você tinha peças bem diferentes quando deixou o time e agora será montar um novo elenco, tentar fazer algo diferente? A respeito da comissão, eu nunca decido nada sozinho, né? Então foram acontecendo, nós morávamos todos lá no mesmo condomínio, então chamava, conversava e deixava as coisas alinhadas sobre as possibilidades. Andrés já falou algumas vezes, né? Tive propostas de outros lugares, de outros países e até mesmo aqui do Brasil, né? Então isso é uma verdade, mas a partir do momento que começou a andar, paramos de escutar tudo e só focamos aqui. Então, a minha comissão ali tem muito a ver com isso, sim, porque tudo é decidido em conjunto. A segunda pergunta, desculpa.
Não, o maior desafio vai ser o mesmo de 17, o mesmo de 18, quando a gente perdeu Pablo, Arana e Jô, né? Assim, de fazer todos eles terem um entendimento o quanto antes, porque dia 20 já começa a competição. São aí 17, 18 dias de trabalho aí para que a gente inicie bem o ano. Carille, tudo bem? Feliz 2019. Você falou que em 2017 você não podia, quando assumiu o Corinthians, não podia nem perder para o ímpar, né? Mas de uma certa forma, com as conquistas que você teve, você estabeleceu um parâmetro, né? Para a torcida, de repente, é a partir dali para frente, né? Você foi campeão brasileiro. Você acha que a cobrança em cima do seu trabalho, das conquistas, vai ser maior dessa vez? Eu acho que vai ser do mesmo jeito. Quando eu falo assim que eu não podia perder um para o ímpar, que se você inicia mal ali, o Fábio nasceu para ser auxiliar. Mesma coisa quando sobe um treinador do sub-20. Pô, esse cara é para ser técnico do sub-20. Então essa desconfiança, no início, ela é natural. Então, graças a Deus, as coisas foram num rumo muito legal, num rumo muito bom, que hoje me olham diferente, eu sei, sou ciente disso, né? Mas assim, pode ter um pouquinho mais de calma. Pô, esse cara foi campeão ali atrás, esse não é mais um auxiliar. Se eu fosse um treinador do sub-20, esse não é mais o treinador do sub-20. Por isso que eu acho que eu prefiro isso. E para mim, assim, energias boas traz coisas boas. Então, está muito legal a esperança, né? Agora é o nosso papel de trabalhar ali e deixar as coisas bem definidas. Carille, boa tarde. Bom retorno. São duas perguntas. A primeira, o que você traz da Arábia de diferente que você pode aplicar aqui, seja na parte tática, seja na parte comportamental? E também, olhando como o Corinthians terminou o ano, jogando, você imagina que vai iniciar muito diferente por conta dos diversos reforços que chegaram? Não sei te dizer se a forma de jogar vai ser diferente, mas algumas peças vão ser diferentes, né? Aí muitas vezes a característica dos jogadores te traz outras coisas. Me surpreendi, tá, com o futebol saudita, achei que a gente ia ter muito mais dificuldade. A gente teve que partir para um lado mais de base, de muito trabalho de base, assim, pelas dificuldades, né? Mas eu acho que foi um aprendizado, foi uma experiência maravilhosa. Muito grato assim, ao ministro lá pela oportunidade, pela confiança de fazer parte da mudança do futebol, e hoje ele não é mais do futebol, do esporte, né? Já trocou nesses últimos dias. Então, não sei te dizer assim o que eu posso trazer, mas o que eu posso dizer é que foi um aprendizado muito grande, né? Muito grande mesmo, e só tenho que agradecer à diretoria, ao ministro e ao povo saudita. Carille, aqui. Já nos vimos lá no aeroporto, então agora eu só queria saber de você, surgiram esses boatos de que você pediu um zagueiro para a diretoria. Então eu queria que você aqui aproveitasse o momento para esclarecer se realmente você espera por um zagueiro para fechar o elenco. E para o Andrés perguntar sobre a situação do Luan, que deu uma paralisada nas negociações, parece que o Atlético está pedindo alto. Queria que você explicasse a situação do Luan e você explicasse essa situação do zagueiro, se é verdade ou não. Nomes são oferecidos o tempo todo e a gente analisa e discute com a diretoria e vê com a possibilidade de vir ou não, né? Eu acho que com o trabalho dá para a gente organizar com os nossos zagueiros, com a nossa linha defensiva. É algo que eu já vou começar o quanto antes, né, a trabalhar para deixar organizado. Se vier para acrescentar, né, presidente, é uma boa. Se não, a gente segue aí com nossos 4 zagueiros e mais um que deva subir para compor o elenco, para a gente realizar um sistema bem organizado. O Luan realmente está frio. Vamos aí começar a semana novamente, porque pegou o final de ano aí. E não acontece, o Corinthians não vai se dispor a pagar o que eles estão pedindo. A negociação era de outra maneira. E agora está se mudando um pouco, mas vamos conversar ainda. Não está descartado, mas vamos conversar. E vocês sabem, é o que o Fábio falou, 17, quarta força, quinta força, oitava força, sei lá o quê, e bateu campeão. O que a torcida tem que entender é que esse ano vai ser muito mais trabalho, muito mais dedicação. Agora, ser campeão é um detalhe, é uma bola aqui, uma bola lá. O que não vai faltar é empenho, dedicação, tanto da comissão técnica como dos jogadores. Aqui só tem jogador que quer ficar e quem a comissão técnica quer que fique. E é isso que nós vamos fazer. Jogador descontente a gente não vai querer aqui. Agora, vocês têm que entender também que tem 20 times que começam o campeonato e vai ganhar um. Nós vamos ser um dos que vamos brigar para ganhar. Encerrando, pessoal, vamos fazer uma foto agora com todos da comissão, por favor. Obrigada.